A Assembleia Legislativa do Rio aprovou o decreto que susta os efeitos do Repetro, um regime diferenciado de tributação que concede isenção e descontos de ICMS em operações na área de petróleo e gás. A iniciativa foi do deputado André Siciliano, convidado do Alerj Entrevista de hoje. Deputado, muito obrigada por ter vindo ao Alerj Entrevista. Vamos começar, vou pedir que o senhor explique, na verdade, para quem está em casa, o que é o Repetro, por que ele foi criado e quais são os impactos dessa medida na economia do Rio de Janeiro. Em primeiro, para falar do Repetro, tem que falar primeiro da Lei do Petróleo, da Lei 9.478, de 97. Essa lei quebra o monopólio da Petrobras, abrindo a possibilidade de empresas concorrerem nos leilões de concessão de blocos de exploração de petróleo. Isso se deu lá em 97. Acontece o primeiro leilão em junho de 99. Então, quando se quebra o monopólio, o governo federal cria um regime especial, né? E ele vai desonerando toda a cadeia da produção do petróleo. E aí ficou, por conta dos estados, a questão do ICMS. Então, o Repetro foi pensado primeiro lá, no final dos anos 90, e teve um convênio que vigorou até final de 2007. Depois tem um novo convênio de 2007, que a gente chama Convênio 130 de 2007, que o governo do Rio faz um decreto para dar legalidade a esse convênio início de 2008. Então é esse decreto que nós fizemos um decreto para sustar o decreto do governador. E aí tem que explicar por que do Repetro. Então, quando dos leilões, que aconteceu o primeiro em junho de 99, era muito diferente de atualmente a questão do petróleo no Brasil. Por exemplo, era uma coisa nova, só a Petrobras tinha um mapeamento, né, dos campos, e as empresas que vieram de fora para concorrer, as grandes multinacionais e também estatais, elas tinham que ter um incentivo, porque era uma coisa nova, tinha um risco. O petróleo em junho de 99, o petróleo era da ordem de $16 o barril. Então o governo, quando pensa esse regime especial para importação e exportação de bens para exploração de petróleo, ele desonera toda a cadeia. Então, lá em 99, tinha um porquê de ter o Repetro, né? Vem vindo, os leilões aconteceram, vem 2007, vem o pré-sal, né? E até 2007, todo o petróleo conhecido no Brasil era da ordem de 5 bilhões de barris, 2007. Agora, para 2015 e para 2016, se estima a Petrobras e a ANP em torno de 16 bilhões de barris. Olha, 16 bilhões de barris. É um salto expressivo. Não, mas é muito maior que isso, porque tem um estudo do Instituto Internacional da UERJ, de óleo e gás, que diz que as reservas do pré-sal têm 90% de chance de ter 176 bilhões de barris, que pode chegar a 273 bilhões. Mas existe também uma empresa norueguesa, que a especialidade dela no mundo inteiro é medir quantitativo de barris, as reservas dos países. Ela já coloca o Brasil como o 6º maior em reservas. Ela estima mais de 120 bilhões de barris hoje, o Brasil. E, segundo estudos, do total conhecido hoje, 79,8% estão no Rio de Janeiro. Aí você pega agora 2016. Comparando com 99, o pré-sal hoje é 2/3 da produção nacional de petróleo. 2/3. É um petróleo leve. E hoje está oscilando em torno de 53 a 55 dólares o barril. Então, aquele risco que havia em 99, que ninguém conhecia, passou, né? Aí você penaliza, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, que em 2015, só em 2015, segundo o Tribunal de Contas do Estado, o Estado abriu mão de 4,6 bilhões de reais só com Repetro. Isso a gente pode dizer que é, por exemplo, uma estimativa do que o Rio poderia estar
arrecadando, né, com esses impostos atualmente, num momento de crise substancial no Estado. E só o Repetro, quando você compara, nós temos um número de 2014, né? Esse do Tribunal de Contas de 2015 é um voto do conselheiro José Gomes Graciosa, que saiu na última semana. Ele estima só o Repetro 4,6 bilhões. Mas quando a gente pega o número consolidado de 2014, só a Petrobras se creditou do Repetro 1,6 bilhão de reais. Mais 1,5 bilhão com outras leis, convênios e decretos. Para você ter uma ideia. É bom a gente explicar que, na verdade, a Petrobras se beneficia de outros incentivos também, que não só o Repetro no Estado. Né? Então foram 22 convênios, decretos, leis, 22 dispositivos que a Petrobras se utilizou no Estado do Rio de Janeiro para não pagar os impostos, os ICMS. Então, hoje, o pré-sal é uma realidade, aonde você fura, você encontra petróleo. Hoje, os campos do pré-sal são de alta produtividade. Para você ter uma ideia, foi estimado lá em 2007, 2008, que o barril, para compensar a exploração do pré-sal, que são mais de 7 mil metros de profundidade, teria que estar a 35 a 36 dólares de custo para a Petrobras. A Petrobras hoje estima em menos de 8 dólares o barril do pré-sal. Para você ter uma ideia, no balanço de 2015, a Petrobras põe o pré-sal lá em 2015 a 9 dólares o barril e o pós-sal a 14 dólares. Então, hoje está mais barato para a Petrobras produzir no pré-sal do que no pós-sal. E mais, a Petrobras vem se utilizando nos últimos anos de algumas formas para não pagar impostos. Por exemplo, a Petrobras criou uma subsidiária em 2013 no Canadá, onde ela vende o óleo que ela produz lá no Canadá e lá não refina. Então ela vende, depois ela vende de novo. Quando ela vende para o Canadá, ela forma um preço. Então ela recolhe royalties em cima desse preço. Né? Pior, até 2006, 90% do óleo produzido no Brasil era o óleo chamado pesado. É o óleo que serve para fazer óleo combustível e asfalto. Com pré-sal, que hoje já são 2/3 da produção nacional, com pré-sal ele pode usar para nafta, para gás, para gasolina, para óleo diesel. São mais possibilidades. São um óleo mais leve, mais fino, que chegou a ser o dobro do óleo pesado. Hoje a diferença não está tão grande. Mas a Petrobras vende lá fora o quê? Vende o óleo pesado, não vende o óleo leve. Então ela forma um preço menor ainda do que deveria. Isso é o petróleo e tem o gás também. O gás tem uma unidade internacional que a Petrobras chama 1 milhão de BTUs. Então a Petrobras hoje paga royalties em cima de 2,5 dólares 1 milhão de BTU. Ela vende esse gás para a distribuidora a 6,7 dólares, quase 7 dólares. Ela compra da Bolívia a 4,7 dólares 1 milhão de BTU. Mas ela paga para o governo, para os governos, né, estaduais e o nacional, royalties em cima de 2,5 dólares. Esse valor está defasado, né? Ela se utiliza de vários subterfúgios para pagar menos impostos. Um amigo que trabalha na Petrobras me disse que a Petrobras hoje é o maior escritório tributário do Brasil. Tem mais de 300 tributaristas trabalhando 24 horas. Para quê? Para pagar menos impostos. Nós temos também uma estimativa do próprio balanço da Petrobras. O professor José Roberto Afonso fez um estudo de 2006 a 2014. Em 2006, a Petrobras pagou, só a Petrobras, 156 bilhões de reais de CID, de royalties, de participação especial, de ICM. Então, ela fez uma estimativa de 156 bilhões de impostos que ela recolheu em 2006. Em 2014, com esse número consolidado, ela recolheu 58 bilhões. Perdão, 88 bilhões, a metade. Ora, mas se você comparar a produção de 2006 com 2014, subiu em torno de 40%. Não é só pela redução do valor do barril do petróleo, né? Não, porque... Todos esses artifícios também contribuíram para essa redução. Não, porque, inclusive, o barril de 2006 era 30 dólares, 40 dólares. Chega em 2014 a 107 dólares. Houve esse pico, Aí né? começa a cair, chegou até 150. Mas
estabilizado ficou em 100, 105, 107, começa a cair no final de setembro. Então você tem setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses do ano de 2014. Mais produção muito maior, em torno de 40%. E você não tem essa queda tão significativa, porque quando você pega de 2006 a 2014, são 156 bilhões para 88 bilhões. É muita diferença, muita diferença. Então, ela vem se usando todas as formas de pagar menos tributos. Eu não tenho dúvida, o Rio de Janeiro sai na frente, mas já São Paulo e o Espírito Santo também vão repensar o Repetro. Porque não é só o Repetro. 2015, 4,6 bilhões, quase 5 bilhões de reais que o Estado deixou de arrecadar só no Repetro. Então, lá o petróleo, lá em 99 era 16 dólares, hoje estão 53 dólares. Hoje se conhece muito pré-sal, toda a bacia é do Brasil. Então, eu não vejo dizer, vai sair o investimento do Rio, não, porque o petróleo está aqui. Porque alguns analistas têm esse argumento, né, de que com o Repetro as empresas deixariam de investir, de ter interesse em se instalar ou de concorrer nos leilões, né, de petróleo, por causa do fim do Repetro no estado. O senhor não concorda, né? Não, porque, de novo, o pré-sal, por exemplo, quando a Petrobras fez os poços, ela, lá em 2007, um poço, um furo, custava 200 milhões de dólares. Hoje custa menos de 40 milhões. Para fazer um furo no pré-sal, antes era 24 meses. Hoje, em 50 dias, você faz o furo. A Petrobras ganhou na curva de aprendizado, né, para furar o poço, para reduzir o tempo de furo, e alta produtividade. Um campo normal no pós-sal, você tira 15, 14, 20 mil barris dia, um furo. No pré-sal, 70, 80, 100 mil barris dia. Então é alta produtividade, aonde você fura você acha petróleo de qualidade. Eu não acredito que por conta de um dispositivo, né, de um benefício, porque ainda o Rio de Janeiro possui mais 22 dispositivos que a Petrobras utilizou. Tem petróleo, 80% está no Rio de Janeiro, eu não acredito que vá ter, o investidor vai deixar de concorrer aqui para concorrer em um outro estado que ele possa ter o risco de não ter petróleo. Porque ainda que haja essa redução no incentivo, o retorno vai acontecer, né, deputado? Já acontece. E grande. Deputado, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.